O livro de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas capítulo 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se a oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Miqueias. Capítulo 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem,
e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de jacais, e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis. Revolvei-vos no pó, em Bet-le-Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em sua mão. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo dos seus lares queridos. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente.
Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, e o Senhor à sua frente. Miqueias capítulo 3. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam: paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Miqueias capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine nos seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor,
congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filho de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade, e habitarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias capítulo 5. Agora ajunte-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esse será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrode dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra, e pisar os nossos termos. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra, e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura, e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor
tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos seus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Miqueias capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso. Não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem o trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação.
o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. O livro de Naum. Capítulo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque, ainda que eles se entrelaçam com os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro viu. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e passarão.
Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles, e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque as viu. Eis, sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum, capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam, e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas, e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro, e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem, e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei no fumo os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Naum, capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites, e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias. Tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que No-Amon?
que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada, e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizesse os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes dos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes. E não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O livro de Abacuque. Capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha,
o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, e matando sem piedade os povos? Abacuque capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata,
mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de música, para instrumento de corda.